Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa quarta-feira a data FIFA já se encerrou, temos aí a viagem dos jogadores para os seus clubes, de volta para os seus clubes, e temos também essa 34ª rodada do Brasileiro pegando fogo, né? Temos disputa pelo título entre Botafogo e Palmeiras, temos disputa na Libertadores e também disputa contra o rebaixamento. Dá para citar como maior destaque esse jogo do Galo com o Botafogo. O Galo vem de uma derrota contra o Atlético Paranaense fora, vinha de um empate contra o Flamengo no Maracanã, vinha de uma derrota e perda de título da Copa do Brasil e tem pela frente o Botafogo agora no Brasileiro e daqui a pouco na final da Libertadores. É um ótimo jogo para que as duas equipes estudem os seus treinadores rivais, para que algumas técnicas, algumas estratégias sejam colocadas em pauta já pensando na final da Libertadores, algumas observações, e para a gente que vai trabalhar a final da Libertadores também vai ser um bom aperitivo para que a gente possa se preparar. Pensando na final da Libertadores, falando nisso, o Galo tem que olhar esse jogo contra o Botafogo não só como uma opção de entender e conhecer o seu adversário, mas também pensar nesse jogo como um movimento de xadrez, porque vencer o Botafogo e complicar a vida do Botafogo é sim um ato importante para a final da Libertadores, porque o Botafogo nesse momento ele tem 4 pontos de vantagem para o Palmeiras, mas se o Galo vence o Botafogo e se o Palmeiras vence o Bahia, o Palmeiras enfrenta o Bahia também nessa quarta-feira, o Galo consegue dificultar a vida do Botafogo porque a questão emocional do título brasileiro vai estar em pauta. O Botafogo enfrenta antes da final da Libertadores o Palmeiras. Então, se o Galo consegue nessa rodada, da 34ª rodada, encurtar a diferença do Palmeiras para o Botafogo, o Galo sabe que no confronto direto o Palmeiras vai chegar grande. E esse confronto direto acontece um pouquinho antes da final da Libertadores. E é um Botafogo que provavelmente, se tiver apertado em relação à pontuação, vai colocar o time titular em campo, vai ter que focar no Palmeiras e pode chegar na final da Libertadores tendo o Palmeiras na frente do Brasileiro. É um cenário plausível de se acreditar até. Então, esse jogo do Galo contra o Botafogo, ele tá super envolvido com a final da Libertadores. Não é um jogo qualquer de Brasileiro. Não é um jogo que o Galo pode encarar como apenas um jogo para cumprir tabela, não. É um jogo que o Galo tem que pensar como um movimento de xadrez inteligente. Se ele consegue complicar a vida do Botafogo, o Botafogo pode chegar na final da Libertadores pressionado, ameaçado de não vencer o título e, claro, toda a pressão emocional é válida na hora de um jogo tão decisivo. Além disso, nós temos outros vários jogos interessantes para falar nessa quarta, todos do Brasileiro, e a gente vai comentar junto nesse planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 20 de novembro. Antes da gente começar o nosso planejamento, por favor, te peço para deixar o like nesse vídeo que ajuda demais da conta. Vou também lembrar você, se você não é inscrito nesse canal, obrigado por ter vindo até aqui. Esse não é um planejamento de palpites, você vai encontrar alguns palpites por aqui com certeza, mas não é um intuito. A gente vai tentar buscar o maior número de informações de cada uma das equipes para que a gente tome a melhor decisão ou que crie os melhores cenários para que a gente possa chegar nos jogos o mais bem preparado possível, tá? O palpite, ele é aqui ou ali, não é nada de coisa de evidência, não tem uma bola de cristal aqui na minha frente, é simplesmente um cenário mais plausível, menos plausível, mas sempre conecte a minha informação para você como algo que vem de um aprofundamento de conhecimento dos times, mas não de certeza. Não é porque eu falei que vai acontecer, não é porque você escreveu nos comentários que vai acontecer. A gente não tem esse poder, mas a gente pode criar um bom cenário, um cenário muito mais próximo da realidade. Sempre relacione isso daqui com as suas metodologias. Poxa, se eu não faço um ambas marcas, quando ele falou que é muito provável que tenha ambas marcas, eu não vou fazer nada, não tem metodologia. É a melhor coisa que você pode fazer. Um método isolado ou uma entrada isolada sem método não vai te levar provavelmente a lugar nenhum, tá bom? Vamos começar o nosso planejamento, depois do seu like, falando sobre Corinthians e Cruzeiro, o jogo que acontece às 11 horas, jogo isolado, dá pra gente focar bastante nesse jogo, óbvio, é um horário diferente, mas é feriado, né? Então dá pra gente olhar esse jogo de uma maneira um pouco diferente. O Corinthians a 1,42, ele é sempre uma cotação difícil de se confiar, né? É claro, o Cruzeiro ele sempre fez um Campeonato Brasileiro ruim fora de casa. Sempre fez nessa temporada, né? Inclusive uma das críticas que eu fazia a Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Fortaleza, era que melhorando a tabela fora de casa, dava para sonhar por coisas maiores. O Cruzeiro não conseguiu fazer isso, inclusive olhando aqui o PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só você se tornar membro do canal, o valor é pequenininho, vai te custar ali o preço de uma coquinha zero, porque eu tô de dieta, né? Vocês dizem que eu tô emagrecendo, nada de comprar essa coca normal.
Não que faça bem também, mas pelo menos é menos pior. E você vai ter acesso a mais de 150 competições. Olha o Cruzeiro fora de casa, 3 vitórias. Pô, um time que agora é SAF, que tem dinheiro, né, sendo investido. O Cruzeiro que trocou agora de treinador, né, e demora um pouquinho a assimilar o sistema do Diniz, é diferente mesmo. Mas o Cruzeiro já não vinha bem das pernas antes com o seu antigo treinador. E agora vem de 5 jogos sem conseguir uma mísera vitória fora de casa, 2 derrotas consecutivas nos últimos jogos. E para piorar a situação do Cruzeiro, para quem não se lembra, o Cruzeiro tem pela frente o jogo do Racing 3 dias depois, a final da Sul-Americana. Então, esse contexto de informações, Cruzeiro muito ruim fora de casa, Corinthians muito bem dentro de casa. O Corinthians, se eu não me engano, em casa, ele só perdeu um jogo. Um jogo. Se eu não me engano, foi pro Botafogo, lá no turno, tá? Não foi nem do retorno, foi um jogo. Então, junta essa informação com Cruzeiro daqui a 3 dias viaja para enfrentar, eu acho que é o Paraguai, não é? Não é em Assunção? Acho que é isso, né? Final da Sul-Americana. Vai ser, eu acho que vai ser esse assim, ó. Estádio General Pablo Rojas, a casa do Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai. Exatamente. Tem capacidade para 45 mil pessoas. Dia 23 de novembro, também conhecido como sábado, tá bom? Então é um Cruzeiro que, vamos olhar aqui a tabela de classificação. O Cruzeiro está na 7ª colocação, não vai alcançar, muito provavelmente não vai alcançar São Paulo e Inter, nem Flamengo. Tem 10 pontos aqui só para o São Paulo, faltando aí essa rodada e mais outras. Eu digo assim, não vai, mas é possível, mas é muito difícil, tá? Mas pode ser ultrapassado por Bahia, Vasco, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians. Então existe aí essa questão de sair da zona da pré-Libertadores ali. Mas é um Cruzeiro que nesse momento está focado aonde? Na Sul-Americana. Porque se vence a Sul-Americana, está automaticamente classificado para a Libertadores. Então, julgo eu vou até conferir aqui em mais alguns sites de informação, mas julgo eu que o Cruzeiro vai entrar com um time reserva. Tá? Ó, Matheus Pereira, Veron e Caio Jorge estão suspensos. Só esse trio aí já é importantíssimo para o Cruzeiro. O técnico Fernando Diniz deve mandar o time reserva a campo, já que 3 dias depois, no sábado, terá a final da Sul-Americana contra o Racing. O jogo será no Paraguai. Ok. Então, provavelmente teremos goleiro Anderson, Kaique, Zé Ivaldo, Jonathan e Wesley Gasolina. Ó, belo nome. Peralta, Lucas Silva, Ramiro ou Vitinho, dependendo ali no lado esquerdo, Matheus Vital, que é reserva, Barreal do lado direito e Lautaro Dias no ataque. Praticamente um time inteiro reserva. E é por isso que provavelmente o Corinthians tem. É por isso não, né? A gente já sabe que é por isso, não é provavelmente, é certeza. Que o Corinthians está com essa cotação. E o Corinthians está a uma vitória de escapar do rebaixamento. Com 41 pontos, o Corinthians vencendo. Ele já não tem, na minha opinião, muito difícil o Corinthians cair. Mas com 41 pontos, indo a 44, o Corinthians não será rebaixado, tá? Então, é um jogo onde o Corinthians tem total foco. É um jogo onde o Cruzeiro tem pouquíssimo foco, é um jogo para desfoque do Cruzeiro. E, obviamente, essa cotação faz diferença sim, faz sentido. Necessidade de vitória do Corinthians não é vitória. Falei isso recentemente na questão da Nations. Então, necessidade de vencer não é vencer, must win não é vitória. Mas, muito provavelmente, teremos aqui um Corinthians muito mais agressivo. Eu, como um Panther, não entraria a favor do Corinthians nessa cotação, mas eu acredito na vitória do Corinthians por aqui, tá? É um time que dentro de casa entrega bastante, entrega resultado, né? Já vem sem derrota em casa há muito tempo. E, sinceramente, é um time que me passa confiança quando joga dentro da sua casa. Como um trader, você pode tentar especular um leia a pior equipe em campo no Cruzeiro, se você tem metodologia, ou um back favorito no Corinthians. Mas, lembrando, é um Corinthians que joga contra uma equipe desfocada, mas é um Corinthians que joga contra reservas que querem mostrar serviço, principalmente para jogar uma final. Então, é um Cruzeiro que não vai entrar morto em campo, não. É um Cruzeiro que vai entrar para jogar, para disputar. Quem está desfocado é o clube, mas não necessariamente os jogadores que vão entrar em campo, tá? Então presta atenção para não trabalhar no Corinthians a qualquer preço. No segundo tempo, uma cotação mais elevada, o Corinthians massacrando, vale a pena. Sem ser isso daí, e no trade também, se o Corinthians não estiver entregando, não entra. Em relação ao mercado de gols, eu ficaria de fora, tá? O Cruzeiro tende a buscar pelo menos um ponto fora, seria um resultado importante para pensar nessa questão de pré-Libertadores, caso não vença o título da Sul-Americana. E o Racing, na minha opinião, é um time muito forte, então é um Cruzeiro que pode sim tentar jogar por um empate, tentar dificultar a vida do Corinthians por aqui, tá?
tá? Entendo essa cotação do Corinthians, faz muito mais sentido agora que a gente coletou essa quantidade de informações, beleza? Próximo jogo, Bragantino e São Paulo. Aqui já temos um jogo extremamente parelho, né? É como eu falei, o São Paulo era um dos times que eu citei, Cruzeiro, Bahia, Fortaleza, o próprio São Paulo, que não entrega fora de casa. São Paulo chegou até a vencer 5 jogos fora, né? Teve algumas vitórias ali surpreendentes, venceu, se eu não me engano, o Cruzeiro, venceu o Atlético Paranaense, venceu alguns jogos interessantes fora, mas pro tamanho do São Paulo podia ser melhor, né? São Paulo vem de vitória no último jogo fora de casa contra a equipe do Bahia, 3-0, e a última vitória tinha sido exatamente contra o Cruzeiro. Então vem de uma vitória contra o Cruzeiro, uma derrota para o Cuiabá fora, um empate contra o Criciúma e uma vitória contra a equipe do Bahia. Bahia aqui dentro de casa é bom time, então foi um bom resultado do São Paulo. O Bragantino, que demitiu o Pedro Caixinha, precisa tomar muito cuidado. O Bragantino, nesse momento, dentro da zona de rebaixamento com 36 pontos, é ameaçadíssimo de rebaixamento. Eu lembro quando o Bragantino começou a queda livre, quando ele foi eliminado na Sul-Americana, na Copa do Brasil, eu até cheguei a mencionar que é um time que tem que dar resultado, um time que tem cobrança, é uma SAF, que gira dinheiro e, obviamente, tem que gerar dinheiro. O Pedro Caixinha, que eu gosto muito, na minha opinião, acabou sendo demitido tardiamente, porque não tá dando resultado no Brasil, você tem que tirar. É muito difícil recuperar, né? E você tem um time que tá em queda livre emocional, que não conseguiu nem o resultado dentro de casa. E o Bragantino é um bom time em casa, né? São 5 jogos sem vitória. Então a situação do Bragantino é bem difícil. Não duvido que o Bragantino seja um dos rebaixados, tá? Não duvido mesmo. Sequência agora do Bragantino, ó. Joga com o São Paulo, fora de casa contra o Inter e depois recebe o Cruzeiro. Cruzeiro aí depende, né? Se o Cruzeiro venceu a Sul-Americana ou não. Mas jogar contra o Inter no Beira-Rio é muito difícil, tá? Então uma sequência bem complicada pro time do Bragantino. Pro Bragantino é um jogo de 6 pontos, né? O São Paulo também pensando em G4, dá para se aproximar ali do Flamengo, quiçá até do próprio Fortaleza, também me parece um jogo de 6 pontos. Então, para mim, é um jogo para correção de preço, se você é um trader, né? Para não especular nada aqui no pré-live, deixa o jogo te mostrar. E se você é um punter, eu não tenho, com todo respeito e sinceridade, embasamento para te indicar uma coisa ou outra, tá? O último jogo entre eles foi 2-0 pro São Paulo, o jogo do turno, né? Mas o Bragantino já conseguiu vencer o São Paulo aqui no Paulistão, também já venceu o São Paulo na Série A em 2021. Então, é um jogo um pouco mais difícil, mais nebuloso de se analisar. E eu olharia mais para um cenário de jogo de 6 pontos, né? Que é aquele tipo de jogo onde quem está na frente prefere, às vezes, proteger o resultado do que propriamente buscar um contra-ataque para ampliar resultado. Por isso eu também não prefiro, não gosto de te indicar aqui o mercado de gols. Já teve jogo over entre eles, mas esse é um cenário um pouco mais diferente. Empate para o Bragantino é péssimo. Então o potencial de gols nesse jogo seria um São Paulo na frente, tá? Aí sim, poderia ser interessante. Criciúma e Vitória. 2,10 a cotação do Criciúma. O Vitória teve um resultado muito expressivo fora de casa, né? Foi a última vez que enfrentou o Atlético Paranaense. Até teve aquele meme, né? O Atlético Paranaense falando que fez um pacto. E aí o Vitória, o estagiário do Vitória botou aquela música de Eu Era um Bêbado e vivia drogado. Foi bem engraçado, né? O Atlético Paranaense levantou a bola, o Vitória cortou. E aí, meus amigos, com essa vitória fora de casa, o Vitória chegou a 38 pontos. Não tira ainda a chance de rebaixamento. Pelo contrário, ela tá aí, ela é evidente, inclusive é um confronto direto aqui com o Criciúma. Mas já está muito mais distante do que o Bragantino e propriamente o Juventude. A mesma pontuação do Criciúma Juventude, né? Mas o Vitória tem algumas vitórias a mais, isso conta muito num cenário de empate. Pontuação. Se o Vitória vence esse jogo, também já está praticamente encaminhado, né? Mas é um Criciúma favorito. O último bom resultado do Criciúma havia sido a vitória contra o Grêmio, fora de casa, e o empate com o Botafogo, que ele conseguiu no finalzinho. Depois perdeu pro Internacional fora e perdeu pro Cruzeiro também fora de casa. Para mim, essa cotação do Criciúma 2,10, a gente tem que olhar com mais carinho. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio? É um Criciúma que venceu 5 partidas em casa e um Vitória que venceu 4 fora. Parece uma coisa assim, bem próxima. Só que o momento do Criciúma em casa é diferente. Dá para perceber que o momento em casa do Criciúma é um momento de confiança. Olha só, empate contra o São Paulo, vitória contra o Goianiense e empate contra o Atlético Paranaense. Então, é um momento de maior confiança, uma derrota apenas em casa nos últimos jogos. Já o Vitória venceu a última partida, mas foram 3 vitórias nos últimos 8 jogos, só que tem uma quantidade maior de derrotas. Então, é um time que nesse momento até vem jogando bem, mas o Criciúma ele justifica, na minha opinião, essa odd pelo momento.
parte emocional conta muito, né? Não dá pra gente ignorar isso. O primeiro tempo do Vitória é frágil defensivamente, tem poucas vitórias. Já no segundo tempo, o Vitória melhora a parte ofensiva, mas continua tomando muito gol. O Criciúma tem um segundo tempo mais over também, mas tem um primeiro tempo mais sólido. Essa cotação de 2,10 eu acho que ela tá bem colocada, não vem também para te indicar a vitória do Criciúma. O que me agrada nesse jogo, apesar de também ser um jogo de 3 pontos, é um cenário de pelo menos 2 gols, é um over 1,5, com uma cotação ali próxima de 2. Por quê? O segundo tempo das duas equipes é muito avantajado em relação ao número de gols. Vitória toma muito gol, Criciúma toma muito gol. O Criciúma é muito bom na bola aérea e o time do Vitória sofre muito nesse fundamento. Então o Criciúma vai apelar nas bolas aéreas, mesmo que esteja atrás do placar, o Vitória tende a se fechar, mas o Criciúma deve utilizar bastante a sua bola aérea. 88% dos jogos do Vitória fora e 75% dos jogos do Criciúma em casa, com over 1,5. Não pegaria essa cotação de 1,36, mas olharia com carinho para essa cotação ali a partir dos 40, 45 minutos, até mesmo no início do segundo tempo, uma cotação um pouco mais elevada. Fechou? Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Aqui nós temos um cenário de um time já rebaixado, né? O Goianiense com essa pontuação de 26 pontos. É praticamente impossível. Eu vou fazer até uma conta de padaria aqui para também não ser injusto. São 33 rodadas, então faltam 5. Nós temos 15 pontos para disputar, mais 26, 41. 41 pontos é uma pontuação de escapar? Olha, tendo em vista que Juventude e Bragantino estão com 37 e 36 respectivamente, não me parece uma pontuação para escapar, não. Na Série B é um cenário diferente. Na Série B eu acho que vai ter gente com 41 que não vai cair, ou com 40 até. Mas na Série A eu acho difícil. Até porque não dá para esperar de um goianiense que tem essa campanha aqui fora de casa. Olha isso. Não dá para esperar que ele vai vencer esses últimos 5 jogos. Com todo respeito ao torcedor do Dragão. Então, para mim, já é um clube rebaixado. O que o Atlético Paranaense tem que fazer? O Atlético Paranaense tem nada a ver com isso. O Atlético Paranaense tem que fazer a sua parte. E não tem feito. Ah, mas venceu o Galo no último jogo. Tá bom, tomara que seja uma virada de chave. Porque não vem bem. Olha isso daqui. Vinha muito mal o Atlético Paranaense. Aí venceu o Cruzeiro aqui, que foi um jogo onde o Cruzeiro ficou com um jogador a menos com 5 segundos de jogo, uma maluquice, por 3-0, e depois venceu agora o Galo. Excelente vitória sobre o Galo. Tem que ser, obviamente, elogiado. Tirou o Atlético Paranaense da zona de rebaixamento. Se vencer, vai a 40, já respira, mas muito aliviado, porque não é um adversário direto, mas você já consegue deixar uma galera para trás. E o seu confronto é acessível. Então, esse tipo de jogo aqui, pensando na reta final, não pode ser desperdiçado, né? Os próximos jogos enfrentam o Bahia fora e o Fluminense, que é confronto direto em casa. Dá para escapar no ano de centenário, pensar em rebaixamento é sempre horroroso, mas precisa vencer o Atlético Goianiense, tá? Levando em consideração o que o Atlético Goianiense vem apresentando nos últimos jogos, com todo respeito, me parece sim um cenário onde essa cotação do Atlético Paranaense é justa. Mas é justa ao ponto de eu não colocar meu dinheiro, tá? É justa, mas não me enche os olhos, porque o Atlético Paranaense não vinha passando confiança. Sei que tem todo o apoio da torcida, tem o lance do pacto lá, que eu brinquei por aqui, mas o time do Atlético Goianiense, ele ainda tem uma esperança, né? Mas não é só por isso. Os jogadores, eles jogam por renovação de contrato, eles jogam também para aparecer para novos clubes. Não dá para se entregar ao ponto de não jogar mais nada, fica até feio, né? Então, nenhum jogador entra de sacanagem, na minha opinião. Então, é claro que o Atlético Paranaense ele não ganhou esse jogo ainda, ele vai ter que jogar. Necessidade de vitória não é vitória, Manchuim não é vitória, tá? Então, toma um pouco de cuidado. Eu pegaria qualquer cotação? Não. Mas, levando em conta que o time do Atlético Paranaense gosta de pressionar o adversário desde o início e o Atlético Goianiense gosta mais de fazer um jogo reativo, se na hora de dar esse passo para trás o Goianiense não conseguir buscar contra-ataque, vai ser uma grande pressão do Atlético Paranaense, então esse back favorito pode ser interessante no trading, não no punch, com essa odd. Agora, me dá uma odd acima de 2 do cap, com um bom tempo pela frente, talvez uns 40 minutos de jogo, 30 minutos de jogo, pressão no final, bola aérea do Atlético Paranaense é sempre muito forte, o Atlético Goianiense sofre muito nesse fundamento, pô, aí me agrada. Então, com essa odd acima de 2, eu pegaria uma vitória seca aqui do Atlético Paranaense. Mas ela pode demorar um pouquinho para acontecer, ou então esse gol vai sair cedo e não vai dar tempo, ou até o Atlético Goianiense pode surpreender, e aí a gente pode ter um cenário aqui bom para virada ou para empate, pelo menos uma dupla chance. Cenário para gols, Atlético Paranaense na frente. De preferência marcando cedo, tirando o peso da pressão de cima de si, e aí, óbvio, tendo vontade de contra-atacar. Aí vale a pena pensar no mercado de gols, tá? Próximo jogo, Palmeiras e Bahia.
Não tem aqui no Radar Esportivo ainda, eles estão atualizando esse jogo que ele tinha mudado de data e tudo mais. Daqui a pouco vai aparecer. Então eu vou olhar aqui só a cotação no SofaScore. 2,20 a cotação do Palmeiras fora de casa contra o Bahia. Esse é um jogo muito importante, muito. Talvez seja um dos top 3 jogos mais importantes do Palmeiras no ano. Por quê? Como eu falei, o Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro. E aí toda aquela jogada de xadrez que eu falei no início depende do Palmeiras. Se o Palmeiras vence o Bahia, que não é um adversário fácil, o Palmeiras chega, caso o Botafogo tropece, vamos supor uma derrota, tá? Chega a uma diferença de 1 ponto. E aí, meus amigos, tendo o confronto direto contra o Botafogo antes da final da Libertadores, é um Botafogo que vai ter que dividir a atenção. Então, para o Palmeiras é muito importante essa vitória. Claro que necessidade de vitória não é vitória. E o Palmeiras pode acabar nesse pensamento lá na frente, tropeçando no próprio Bahia e entregando sim o título para o Botafogo. Mas existe um cenário e a gente precisa comentar sobre ele, tá? O time do Bahia, olhando aqui no PDF, ele vem de 2 derrotas dentro de casa. Isso é um problema, né? O Palmeiras vem de 1 derrota fora de casa, também é um problema. O Palmeiras não pode vacilar mais, se quiser pensar em título, mas tem que fazer a sua parte. Com essa cotação aqui de 2,20, jogando contra um Bahia, que se eu não me engano, das últimas vezes que eles se enfrentaram, frente a frente, o Palmeiras marcou primeiro em 5 das últimas 7 e menos de 2,5 gols em 4 das últimas 5. Então não vou pensar aqui num jogo tão over. O Bahia perdeu as últimas 3, não vence as 5, sofreu gol nos últimos 5. O Palmeiras marcou em 80% dos últimos 10 jogos. Deixa eu ver se não tá aparecendo aí na tela, mas eu vou ditando aqui para vocês. E o Bahia tem sofrido o primeiro com muita frequência. O Bahia perdeu em casa para o Flamengo e para o São Paulo, tá? E o Palmeiras perdeu fora de casa em São Paulo também para o Corinthians. Na minha opinião, a gente não tem aqui o jogo do Radar agora, mas na minha opinião, com essa cotação de 2,25, é um favorito que pode se complicar, tá? Por que eu vou dizer isso? Porque o Bahia vem pressionado, o Palmeiras também, mas o Bahia vem pressionado. O Bahia, ele não é um time fraco fora de casa, ele venceu 10 dos 16 jogos, uma margem de mais de 60%. A defesa do Bahia é sólida, não toma tanto gol, apesar de ter sofrido nos últimos 2 jogos 5 gols, não é uma equipe que sofre tanto, no geral. Tem um aproveitamento de finalização até melhor do que a do Palmeiras, tem uma defesa melhor, tem um ataque parecido, e o primeiro tempo e o segundo tempo das duas equipes são muito parelhos. O Bahia também tem uma boa bola aérea junto com o Palmeiras, finaliza muito bem de fora da área. Para mim é um jogo onde o Palmeiras pode se complicar sim. Se é um favorito que pode se complicar, a gente pode ter uma correção de preço. Mercado de gols eu não olharia, porque é um jogo de 6 pontos. O Palmeiras precisa da vitória, se sair na frente vai tentar segurar de qualquer jeito. A Leila até mandou um avião para buscar o Gustavo Gomes, acho que na Bolívia, né? Se não me engano, em La Paz, vai ter um jogo lá contra a Bolívia que a seleção do Gustavo Gomes vai jogar. Eles vão buscar o cara para poder depois enfrentar o Bahia. Jogador importante, né? Então, para mim, é um jogo onde o Palmeiras pode se complicar, mas pensando naquele movimento do Galo, tem que vencer. Se quiser pensar em título, tem que vencer, independente do resultado aqui do Botafogo contra o Galo. Um empate ou uma derrota do Botafogo, claro, o Palmeiras vai entrar em campo não sabendo desse resultado ainda. É o Botafogo que vai entrar em campo sabendo. Então o Palmeiras já tem que mandar um recado também para dar uma assustada. Claro, Bahia não tá de bobeira e pode complicar a vida do Palmeiras, sim senhor. Cuiabá e Flamengo. Esse é um jogo que praticamente coloca uma equipe de férias contra um Cuiabá que tem baixa chance de escapar, né? Diferente do Atlético Goianiense, o Cuiabá pode somar aqui 44 pontos em caso de vitória nos próximos 5 jogos. É possível de acontecer uma vitória nos próximos 5 jogos? É provável? Não, porque o Cuiabá não vinha fazendo por onde, né? O Cuiabá tem 3 vitórias em casa e deve jogar em casa pelo menos mais 2 ou 3 vezes. Joga contra o Bahia e joga contra o Flamengo. Deve jogar ali coisa de 3 vezes ou 2 vezes dentro de casa. Então não é uma equipe favorita. O próprio mercado já coloca o Flamengo como favorito. Não é um Flamengo que briga por nada. O Flamengo já tá na Libertadores com o título da Copa do Brasil. O Flamengo não tem chance de título. Muito difícil. Aliás, praticamente impossível, né? O Flamengo pode somar aqui 59, pode ir a 69, mais 5, 74. Ainda assim, muito difícil de acontecer. O Flamengo também não tem uma campanha excepcional fora de casa. Então, essa cotação do Flamengo, ela é complexa, tá? Ela é totalmente voltada para o que o Cuiabá vem apresentando. Então é bom tomar um pouco de cuidado. Para mim é um favorito que pode se complicar, por quê? Porque ele não tem necessidade de vitória. O Flamengo pode, já deveria, na minha opinião, ter dado férias para os jogadores. Pensando aí no ano que vem, que vai ser muito tenso. O ano que vem, calendário brasileiro com Mundial de Clubes, né, o Super Mundial, vai ser bem tenso. Mas não me parece que o Flamengo vai dar folga. Tô vendo aqui se tem alguma informação de escalação para esse jogo. Já deve ter alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada rapidinho. Ó, por enquanto, pelo que tá se falando aqui, Gerson
Ortiz, Varela e Plata estão com as suas respectivas seleções. Tá? Arrascaeta não joga em 2024, provavelmente é problema de lesão. De La Cruz e Pulga estão no departamento médico e, pelo visto, vai com Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Aí a dúvida do Fabrício Bruno, pode ser que a gente tenha pela frente aqui o Léo Ortiz, Alexandro, Alcaraz, Everton Araújo e Wesley, Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique, tá? Então provavelmente vai ser esse o time do Flamengo. Do lado do Cuiabá, Walter, Ramon, Bruno Alves, Marlon e Matheus Alexandre, Sobral, Felipe Araújo, Derek, Cleison, Railan e o Pita, que é o atacante. Engraçado, eu achei que ele estava na seleção, mas ele está virtualmente rebaixado, né? Então, vamos ver o que o Cuiabá vai aprontar por aqui. Eu tenho medo dessa pegadinha, de ser um time que ainda tem chance, é remota, mas tem. Enfrenta um Flamengo que já está praticamente de férias, não tem muito o que buscar no campeonato. Talvez algum bicho, né? O Flamengo tem eleição aí de presidente daqui a pouco, oferecer alguma coisa para o Flamengo terminar, talvez na frente do Fortaleza, ou até mesmo chegando mais próximo do Palmeiras. Mas isso aí a gente vai olhar ao vivo. Para mim, no pré-jogo eu não apostaria no Flamengo com essa cotação, esperaria talvez uma cotação mais elevada. E no mercado de gols pode ser interessante. Eu não duvido aqui de um ambas marcam, eu não duvido de um over 2,5. Ah, mas não tem briga, Theo. Beleza, mas o Flamengo na frente vai obrigar o Cuiabá a sair pro jogo, né? Já que o Cuiabá ainda tem uma chance remota, mas tem. Então a gente pode ter um cenário de gols por aqui. Grêmio e Juventude. Cenário muito mais complicado para o Juventude. É um confronto direto, sim. O Grêmio vencer esse jogo praticamente empurra o Juventude para baixo e dá uma subida boa aqui no Grêmio na tabela. E aí, com 42 pontos, seria uma pontuação já para pensar no próximo ano, né? O Grêmio dificilmente iria cair com essa quantidade de pontos. Em relação à escalação, o Gemerson vai cumprir suspensão no Grêmio. Vila Sante, Soteldo e Arana se colocaram à disposição. E aí eu não sei como é que vai ser essa questão de volta da seleção ou não, né? E do lado do Juventude, Edson Carioca sofreu lesão muscular e desfalque. Alan Ruschel cumpre suspensão. E o zagueiro Lucas Freitas vai ser improvisado na lateral esquerda. Vai seguir sendo improvisado na lateral esquerda, tá? Dúvidas, na ponta esquerda, o Diego Gonçalves, o Eric Farias ou o Marcelinho. E na zaga, o Rodrigo San ou o Zé Marcos, tá? De resto, é o Juventude que a gente conhece, mas é um Juventude que nas últimas rodadas tem tido muita dificuldade depois da saída do treinador Roger Machado em direção ao Internacional. Juventude fora de casa venceu um mísero jogo e precisa pelo menos pontuar contra o Grêmio. A pontuação contra o Grêmio, né, pontuar contra o Grêmio já não é um resultado bom, mas é menos pior do que perder. Das últimas vezes que o Juventude esteve visitando o Grêmio, o Juventude perdeu por 3-2 em 2021. Se eu não me engano, eu estava nesse jogo, lá na Arena. Eu lembro que eu fui no jogo na Arena contra o Juventude, mas eu não sei se foi nesse aqui. Teve em 2024 1-0 para o Grêmio, 1-1 em 2022 no Campeonato Gaúcho, 3-1 também no Gauchão de 2024. Então é um Grêmio que costuma ter uma vantagem maior, tá? O Juventude até complica a vida do Grêmio no seu estádio, mas na casa do Grêmio, na arena do Grêmio, o Grêmio costuma ser superior. Dá pra gente trabalhar aqui uma correção de preço se o Juventude entrar muito mal dentro de campo. E também, se o Grêmio começar muito bem, até um back favorito. Mas é difícil confiar no Grêmio essa temporada também, né? O Grêmio vem de 2 vitórias consecutivas. É um time que costuma abrir o placar com uma frequência até maior do que o Juventude. Falha pouco em marcar, mas tem uma defesa frágil. Time que sofre bastante gol. O Juventude, nos últimos jogos fora, ele não marcou contra o Cuiabá, marcou contra o Corinthians na Copa do Brasil. Não marcou contra o Vitória, marcou contra o Vasco e marcou contra o Flamengo. Bom, deixa eu ver como é que tá a bola aérea do Juventude. Ó, a bola aérea do Juventude é muito forte. E o Grêmio sofre muito de cabeça. Isso aqui pode ser uma arma para o Juventude marcar um gol, tá? Por isso esse cenário de ambas marcam aqui, se for um pouquinho mais elevado, não é ruim. E esse jogo para pelo menos 2 gols. Por quê? Grêmio na frente é um cenário que potencializa o mercado de gols, porque é um Juventude desesperado que vai ter que sair pro jogo. Para finalizar, Galo e Botafogo. Como eu falei lá no início, já dei uma prévia do que eu imagino. É um jogo que coloca frente a frente os 2 finalistas da Libertadores. A gente já tem uma prévia, muito provavelmente aqui, do que os treinadores vão pensar para esse jogo. E como eu falei também na interpretação, é um Atlético que já vai entrar em campo sabendo do resultado do Palmeiras. Se o Palmeiras venceu o Bahia, o Atlético tem que colocar em prova, né, em prática, esse plano desse jogo de xadrez pensando lá na frente. Quanto mais pressionado, quanto mais preocupado o Botafogo entrar em campo na final da Libertadores na Argentina, por conta do Brasileirão, melhor pro Galo. Futebol é emocional, não adianta, né? Futebol é uma bola, é um erro, e um time pressionado pode errar. Então, na minha opinião, o Galo precisa, caso o Palmeiras tenha vencido o jogo, mostrar resultado aqui para pensar lá na frente. Se você vai fazer esse jogo e já sabe que o Palmeiras vacilou, né, como é possível de acontecer, ainda assim é um jogo que o Galo tem que pensar na vitória, porque ainda pode dar certo esse cenário, porque o Botafogo ainda tem um confronto direto contra a equipe do Palmeiras. Mas
principalmente pensando na Libertadores, principalmente entendendo que o adversário pode oferecer de melhor. Não acho que o Botafogo vai poupar muita gente, mas não dá para esquecer das convocações, e o Botafogo é um time que hoje fornece muitos jogadores para as seleções. Por exemplo, o Igor Jesus é dúvida. O Igor Jesus é o atacante da seleção brasileira, provavelmente deve ser substituído aqui pelo Tiquinho. O Botafogo pode mandar um jatinho, né? Agora o seu dono tem muito dinheiro, pode mandar um jatinho para buscar essa galera toda. O Almada, por exemplo, pode se dar lugar aqui ao Júnior Santos, o Savarino pode dar lugar aqui ao Eduardo e o Luiz Henrique pode dar lugar ao Matheus Martins. Aí pode ter alguma troca entre as duas escalações aqui, mas é provavelmente isso. Marlon Freitas e Gregory no meio, Alex Telles, o Barbosa, Bastos e Vitinho. Barbosa eu não sei se está convocado também, não tenho certeza. E o John, né? Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus convocados, a ver se todos se colocarão à disposição em condição de enfrentar o Atlético Mineiro. Bastos pediu liberação da seleção da Angola e vai jogar. Então, era mais um jogador. Eu tenho dúvida só do Barbosa. Barbosa, ele é da seleção... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é do futebol argentino. Eu achei que ele estava convocado. Não, eu achei que ele era paraguai. Não foi convocado, não. Pelo menos não tá aqui, né? Na convocação. É que ele jogou no futebol paraguai, ele estava no Libertad. Por isso que eu confundi. Mas ele não foi convocado, não. Então ele vai jogar. Uma dúvida é Igor Jesus, Almada, Savarino, Luiz Henrique, para ver como é que vai ser essa logística. Para você que vai trabalhar esse jogo, a escalação saiu 1 hora antes do jogo. Finalzinho do jogo do Palmeiras você já vai saber. Presta atenção, presta bem atenção. Não é nem o trio, né? Os 4 jogadores de ataque do Botafogo, eles vão estar presentes. Caso eles não estejam presentes, essa cotação do Botafogo ela deve inverter com a do Galo, tá? Mesmo o Botafogo sendo o líder do campeonato, sem esses jogadores é muito difícil. E aí o Galo passa a ter um valor um pouco maior aqui. Se essa cotação do Galo continuar alta, pode até ter um valor trabalhar numa dupla chance ou no empate anula do Galo. Em relação a jogo, pra mim é um jogo de xadrez, né? Não só pensando em Libertadores, mas um jogo de estudo. Pra mim é um jogo de correção de preço. Se o Botafogo é favorito, ele pode se complicar, na minha opinião. Não tô olhando aqui pra um jogo pra gols. Apesar de poder ser um jogo muito mais aberto do que a final da Libertadores, eu acho que a final da Libertadores, como é jogo único, dificilmente a gente tem um jogo muito aberto. Raramente, só se for erro individual. Então aqui a gente tem um espaço maior para teste, né? Uma tentativa maior de contra-ataque, um jogo um pouco mais agressivo, permitir o erro. Lá não. Então, aqui pode ter um potencial para gols no jogo desempatado, mas ainda assim eu prefiro pensar num jogo ao vivo. Botafogo completo, ele é um time a ser batido, um time muito bom, que às vezes joga melhor contra adversários mais fortes do que contra adversários frágeis. Tanto é que empatou recentemente contra o Criciúma e agora contra o Cuiabá. Então o Botafogo ele se sai melhor, na minha opinião, contra times melhores, né? Vasco da Gama, um clássico, Bragantino fora, venceu o Atlético Paranaense fora de casa também. Então costuma se dar melhor contra times mais fortes, como é o caso do Galo. Mas sem esses jogadores principais é um problema, tá? O Galo vem pressionado, na frente da sua torcida, precisa vencer. Não só pensando na Libertadores, mas para subir um pouquinho mais na tabela de classificação. O Atlético ainda não somou a pontuação para escapar do rebaixamento. Claro que é uma utopia que eu tô falando aqui, mas precisa vencer, cara. É uma SAF, precisa dar resultado. Os próximos jogos do Galo, o Galo acho que se despede da sua torcida contra o Juventude antes de viajar para fazer o jogo da final lá na Argentina. É isso. Jogo bem importante. Eu não trabalharia gols aqui. Eu não duvido que o Botafogo possa se complicar nesse jogo. E pro Galo, como eu falei, vou terminar com a mesma frase. É um jogo de xadrez, pensando na Libertadores. A vitória do Galo nesse jogo, se o Palmeiras venceu, pode ser o primeiro passo pro Galo chegar mais próximo do título lá. E faz diferença, tá? A questão emocional faz muita diferença. Eu sei que o Botafogo tá voando, mas em 2019 o Flamengo tava voando também. Era um time a ser batido na América do Sul. E ele quase não venceu. Foi um erro individual do Pinolas que deu o título pro Flamengo. Então é bom sempre tomar um pouco de cuidado. E qualquer tentativa do Galo de fazer o Botafogo chegar com preocupação emocional lá, com uma pressão maior, é uma vantagem, mesmo que seja pequeno, tá bom? Vou ficando por aqui, espero a sua ajuda aqui embaixo com complementos, informações e, óbvio, correções se eu falei alguma cagada, sempre falo, né? Normal. E se você não se inscreveu no canal agora sim, fica o convite. Se você gostou, se você não deu o like, deixa o like aqui embaixo, vou deixar o link da minha parceira Betfair para você se inscrever, ganhar um bônus de boas-vindas e, obviamente, vou deixar o link do Radar Esportivo para você acompanhar todas as listagens que eu comentei nessa quarta-feira. Fechou? Grande abraço para você. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima.